Vai começar Pode Falar, Doutora, o podcast de Doutora Fernanda 22. Olá, estamos aqui mais uma vez para o nosso Pode Falar, Doutora. E hoje vamos tratar de um tema de extrema importância, infraestrutura. Infraestrutura que serve para o munícipe, que serve para aquele que nos visita e que cria uma cidade com um ambiente agradável, favorável àqueles que vivem nela e àqueles que os visitam. Nós estamos aqui com o nosso companheiro de caminhada Nogueira, nosso vice-prefeito. Estamos com Charles, que é engenheiro civil, que tem uma larga experiência nessa parte de gestão municipal, né? A engenharia voltada para a infraestrutura municipal, e Debert Araújo, arquiteto e urbanista, que também é santacruzense, que conhece bem a nossa cidade e que vai trazer aqui a sua experiência como urbanista. Olá, meninos, tudo bem? Bom, hoje a gente vai tratar aqui desse assunto que é um assunto, para mim, empolgante, né? E a gente queria começar falando um pouco de uma preocupação que nós temos, que é o nosso centro comercial. Santa Cruz teve um boom de desenvolvimento, de crescimento. O nosso centro comercial hoje é um centro vivo, né, pujante, mas que apresenta alguns problemas, né? Dificuldade de fluxo, conturbado hoje, e a gente entende a necessidade de se ordenar esse centro comercial. Nós estamos aí em breve para concluir a reforma do mercado, que com certeza será um ponto de visitação, inclusive um projeto de Debert, né? O teleférico também, que está aí, já foi dada a ordem de serviço da etapa final, né, de colocação dos bondinhos, então está aí às portas de estar pronto para funcionar. E a gente sabe que é necessário a gente discutir, debater, executar um grande projeto de urbanização ali para o nosso pátio da Matriz, para a Avenida Doutor Pedro Medeiros. E aí eu queria começar ouvindo de vocês o que é que vocês pensam sobre tudo isso, quais são as preocupações, quais são as avaliações, e a gente pode começar ouvindo você, Debert. Primeiramente, gostaria de cumprimentar Nogueira, Charles, que foi meu aluno. Hoje tenho um orgulho de ser colega de profissão. Agradecer a você o convite e essa oportunidade de tratar de arquitetura e organização do espaço urbano, que é meu ofício. E é sempre uma alegria quando eu consigo me reconectar à minha terrinha através do meu ofício. Então, vamos papear. Seguinte, acho que antes de mais nada é importante entender essa relação de simbiose que existe entre as duas atividades. Tanto a atividade dos lojistas, quanto a atividade dos feirantes e ambulantes. Uma atividade incrementa a outra. Eles não vivem, eles não vivem, mas eles cresceram juntos, né? O movimento de uma atividade incrementa o movimento da outra. Só que, como você bem falou, hoje em dia essa relação de simbiose já apresenta problemas. E como muitos outros centros urbanos de outras cidades começaram a trazer problemas que se tornou a atividade insustentável. De modo que muitos centros urbanos morreram. Se não tiver os cuidados prévios agora, pode ser, tem grandes chances de que mais um centro urbano de mais uma cidade brasileira morra. Natal é um exemplo disso, né? Natal Exatamente. Hoje tem um centro morto, as grandes lojas já fecharam suas portas. Isso, né? Se você estiver falando dos centros que a gente ainda conhece como que estão ainda resistindo de alguma forma. Mas se a gente for levar para o tempo que Natal era uma cidade pequena, a Ribeira foi o primeiro centro que morreu. Sim. Justamente por esse mesmo processo. E o processo, sempre a gente precisa entender como se dá esse processo de morte dos grandes centros. Assim como foi na Ribeira,
Passou o mesmo processo a Cidade Alta, que está tentando resistir com algumas atividades, algumas ações da prefeitura, e o Alecrim, que se tornou extremamente inviável para consumo, no sentido de que muitas das pessoas que antes frequentavam não vão mais pela falta de mobilidade e espaço para estacionar. Então, é um centro que hoje, de noite, é extremamente inseguro e de dia agoniza com desvalorização dos seus imóveis e das suas atividades. Então, se não for feito algo agora, Santa Cruz, assim como todos os outros centros, podem passar pelo mesmo problema. É verdade. E a gente precisa fazer com que as pessoas que investem ali entendam essa necessidade, né? E eu acho que você tocou num ponto perfeito. Não existe disputa nem concorrência entre o comércio informal da feira livre, né, dos ambulantes, com o comércio formal. Eu acho que um complementa o outro, um faz o outro crescer, né? Então, é importante, e a ideia desse grande projeto é se fazer isso pensando em todo mundo, ouvindo todo mundo, conciliando as necessidades do comerciante formal, do feirante, do visitante, daquele que vai nos visitar, porque eu não tenho dúvida que aquilo tudo ordenado será um grande corredor turístico, começando no teleférico e na Igreja Matriz e descendo por aquela avenida que tem tudo para ser uma das mais belas avenidas da cidade, né? Desde que ela esteja ordenada. E aí, assim, eu queria também que Nogueira e Charles, que vivem esse dia a dia, colocassem essas dificuldades, né? O que vocês escutam da população, quais são as demandas, as solicitações, o que as pessoas colocam, né? Cumprimentar também Debert, urbanista, Charles, nosso amigo engenheiro, e nossa prefeita, a doutora Fernanda. Nós temos muitas coisas boas, nós temos gente, nós temos um comércio forte, que cada dia mais se cresce em Santa Cruz. Nós temos, acho, uma das maiores feiras do Rio Grande do Norte e a maior da região. Isso praticamente todos os dias nós temos feira, e essa feira é forte, porque a região do Trairi, ela praticamente durante a semana, ela vem para Santa Cruz, devido aos movimentos de banco e outras coisas que se resolvem em Santa Cruz. Então, existe essa urgência de fazer uma organização, né? Como o Debert já falou, o supermercado, as lojas de roupa, todas aquelas lojas dependem da feira e a feira também depende deles. Aquilo ali é um atrativo para levar a gente e o comércio ficar cada dia mais forte. Em frente à igreja, às vezes na semana, a gente não consegue estacionar. É um pátio grande, porque tem carro da zona rural, tem das cidades vizinhas, né? E isso faz com que ali tumultue muito. É preciso que tenha esse projeto, né? Está no plano de governo de doutora Fernanda, que possa ordenar o trânsito e organizar os comerciantes, os feirantes, os comerciantes, os empresários que têm empresa naquela feira, para que isso torne cada dia mais, seja mais atrativo, que o turista que vem para Santa Cruz também que possa ter esse prazer de desfrutar, de ir ao mercado, um projeto belíssimo, feito aí por Débora, que está sendo executado, que venha para o teleférico e que se sinta confortável em andar na feira livre e no comércio de Santa Cruz, para que ele se torne mais forte e que não seja futuramente um comércio morto, como o Debert já falou aqui. Então é isso, né? O que a gente recebe mais de reclamação é com relação ao trânsito e a organização, que é onde a gente vai ter que ouvir o feirante, vai ter que ouvir o comerciante, vai ter que ouvir a CDL, escutar todo mundo e montar um plano junto para que a cidade seja mais acolhedora, tanto para as pessoas que vêm de fora, como para aqueles que vêm das cidades vizinhas, das zonas rurais, que possa se desenvolver mais ali no centro. E para o Santa Cruzense também, né, que frequenta diariamente aquele centro, aquele que ele possa ser um centro vivo também à noite, sim, né, sim. Que se trabalhe isso, que possam haver investimentos ali para que ele tenha uma funcionalidade também, sim, noturna. Não deixa de ser um shopping.
Um dos maiores shopping. Igual qualquer shopping. Tem shopping. Então, tem duas premissas que são importantíssimas para não deixar um bairro, seja ele comercial, não morrer à noite, não se tornar inseguro. É o misto de usos organizados. Se ele for só um tipo de uso, por exemplo, um comércio diurno, ele vai matar a segurança à noite. Então, o misto de usos, por exemplo, residencial com comercial, dentro do comercial, de comércio diurno e noturno, como bares, restaurantes, isso faz a vitalidade de qualquer espaço urbano. O contrário disso, mata o espaço urbano. Então, se não houver um incentivo, uma organização, isso tende a ser bem problemático em um futuro bem próximo. É o que aconteceu com todos os centros, né? É verdade. Queria cumprimentar a Fernanda Costa, a quem eu tenho um carinho especial, Nogueira, que é companheiro aí de luta, e Debert também aqui, que é um parceiro de alguns projetos aí que a gente vem executando. Eu costumo dizer assim, que eu gosto de olhar para problema, porque ali a gente consegue buscar alguma solução, né? E lá em Santa não é diferente. Essa parte da Rua Doutor Pedro Medeiros, eu olho para ela já vendo os problemas, claro, diário, mas buscando solução. O engenheiro, a gente sempre olha tentando qual é a solução para resolver aquele problema. E uma das vantagens dali, da gente fazer um estudo mais detalhado, é a questão das larguras, né? Das ruas, das calçadas. É um déficit hoje que a gente não consegue conversar com o empreendedor para manter uns espaços urbanos largos, com boas calçadas, né? E lá tem, né? Ali a Doutor Pedro Medeiros é uma rua que tem um espaço, o pátio próprio da Igreja Matriz é uma área que pode ser utilizada bem para a gente reordenar aquele espaço, né? A questão do trânsito também ali, assim como o Debert falou, o crescimento desordenado, como em todo local, requer um pouco de atenção da gente. Diariamente a gente está lá tentando organizar alguma coisa, mas assim, um pouco ainda sentindo falta, né, de um estudo mais aprofundado para que a gente possa ter uma melhoria significativa. Até para embasar a abordagem às pessoas, né? Isso, tipo, abordar com base, não parecer que é só achismo, né? Então, assim, é uma área que realmente teve um boom aí de comércio, de locomoção de pessoas e que tem de tudo para ali a gente tirar bons proveitos. Eu não vejo ali como tanto problema, né? Eu acho que a gente consegue, junto aqui com o panista, mesclar, juntar as ideias e sair um bom resultado, né? Claro, de mãos unidas, discutindo com quem está lá no dia a dia, né? E usando um pouco da parte técnica. Essa construção conjunta, né, é fundamental para que a gente tenha um bom resultado, né? Para que as pessoas tenham essa adesão. E uma coisa interessante, quando você fala nas várias formas de uso, é que em breve ali também vai ser inaugurado um hotel, né, de alto padrão, um hotel diferenciado que está com uma nova proposta, né, de hospedagem para Santa Cruz e que é importante que se tenha essa vitalidade ali, né? E Charles tocou num ponto nessa dificuldade na questão do trânsito e aí a gente extrapola isso além da Pedro Medeiros, do Pátio da Matriz. O fluxo hoje no grande centro de Santa Cruz é complicado, é confuso, né? Quando nós assumimos em 2013, eu me lembro que nós fizemos algumas mudanças, né, no centro ali, criamos vias de mão única para que se tivesse um maior fluxo, mas hoje, pelo tamanho de Santa Cruz, pela quantidade de veículos circulando, né, pela quantidade de comércio, de pontos comerciais que há ali, é impossível a gente fazer isso sem se integrar ao Sistema Nacional de Trânsito. Então, a municipalização do trânsito vai ser o caminho para que a gente possa planejar, ordenar, educar e fiscalizar. Porque se a gente não estiver apto para fiscalizar, não adianta colocar o regramento, porque sempre vai haver alguém que vai tentar contrariar, né? Então, essa integração com o Sistema Nacional
é uma prioridade, está no nosso plano de governo, porque é interessante, Debert, que isso é uma percepção de todas as idades. Nós tivemos a oportunidade, ainda em pré-campanha, de fazer uma roda de conversa com alguns jovens, entre 16 e 20 anos, e como eles trouxeram essa percepção da falta de ordenamento do nosso trânsito, né? Então, isso é uma coisa gritante, que a gente precisa realmente conectar esses projetos todos para que a gente possa aí ter um trânsito agradável para o pedestre, para o motorista, né, para o visitante, para o morador da cidade, para o investidor. Se as pessoas do comércio local e moradores que ainda estão lá entenderem quanto essa organização do espaço urbano pode ser benéfica a ponto de não só evitar a morte, mas incrementar ainda mais suas atividades econômicas que moram lá e a valorização de seus imóveis, eles concordam na hora com a organização. É um pensamento pequeno achar que organizar vai excluir. Isso. Todos os projetos de ordenamento urbano ou de organização do espaço passam por essa dificuldade. Houve essa dificuldade nas primeiras conversas com o pessoal do mercado. A gente trabalhou aqui, quando eu trabalhei aqui na Prefeitura de Natal, na organização das barcas de Ponta Negra, tem essa dificuldade. E o feedback posterior é de, ainda bem que vocês fizeram isso, porque a gente não estava com essa noção, porque existe um medo da perda da atividade. Sempre existe esse medo. Só que há exemplo do mercado, que os 64 boxes que estão lá foram para atender os 64 quiosques, boxes, pessoas que já usavam a área lá, ninguém ficou de fora, e foi incrementado mais atividade lá, como os restaurantes que vão estar no pavimento superior, os 6 restaurantes, e mais um incremento da atividade do comércio para o turista, que certamente vai acontecer. Então, se as pessoas entenderem quão bom é a organização do espaço, a ponto de não só não morrer, mas incrementar, elas vão concordar com qualquer tipo de... Qualquer não, mas tipo um estudo bem feito que, né? Claro, ouvindo todo mundo, que dê um Isso. direcionamento. Eu acho que a grande diferença é a forma como se pensa em fazer isso, né? Não é uma coisa, não, eu acho que fica bom assim. Não, a ideia é que a gente construa isso todos juntos, né? É óbvio que vai ter que alguém vai ter que ceder em algum ponto, né? A gente vai ter que conciliar, e conciliação é isso. É algo que seja bom e interessante e favoreça a todos os envolvidos, O né? resultado final seja melhor Isso, para o que conjunto, tenha um né? resultado final de melhoria, né? E eu não tenho dúvida, a gente precisa pensar grande, a gente precisa entender que esse é um caminho sem volta, o de crescimento do turismo em Santa Cruz. Então, é preciso que a gente se empodere disso, que o santacruzense, que o investidor entenda que ele tem que pensar grande lá na frente. E eu fico feliz quando eu vejo, por exemplo, um investimento como desse hotel, que está pensando numa proposta diferente, que está pensando lá na frente. Porque eu não tenho dúvida de que Santa Cruz só crescerá turisticamente. A gente, enquanto gestão, e se Deus quiser, a partir de 1º de janeiro de 2025, Ivanildo já vem fazendo esse trabalho, mas a gente quer reforçar ainda mais. Eu acredito no turismo como um indutor do desenvolvimento econômico e é preciso que os nossos empreendedores, investidores, acreditem nisso também, né? E eu acho que ali, Nogueira fez uma fala interessante, é como um shopping a céu aberto. E a gente precisa tratar aquele centro como sendo assim. A gente já vai ter uma praça de alimentação lá no mercado, né? Já pronta para isso. A gente vai ter um indutor, que é a Igreja Matriz e o teleférico, que vai ser a atração para aquilo ali. E aquilo ali pode ser um corredor assim, de sucesso comercial no futuro, que eu não tenho dúvida. É importantíssimo isso que você tocou.
no sentido de atividade econômica geradora de renda, né? Porque a gente hoje em Santa Cruz, como todos sabemos, só tem atividade comercial para fazer girar o dinheiro que vem do funcionalismo público. Isso não gera crescimento em nenhuma cidade. O turismo, a implementação do turismo com os primeiros fomentos do poder público foi um passo importantíssimo para que a coisa aconteça da maneira privada. Então, os investidores privados têm aí a faca e o queijo para cortar. Quem for primeiro vai cortar o queijo primeiro. Então, já tem alguns empreendimentos, como você citou, acontecendo no campo privado. Quem entender o quanto esse fomento no campo turístico vai agregar na economia da cidade, primeiro, vai sair ganhando primeiro. Você tocou também na questão dos dois polos. Eu estava vendo a Rua Doutor Pedro Medeiros como esse potencial turístico também, além de melhoria do comércio local, que a gente vai ter dois polos, né? A gente vai ter um polo, de um lado, que é a Igreja Matriz, com o teleférico ligando o santuário, que inegavelmente é o centro gravitacional de toda a atividade turística da cidade. E a gente vai ter o outro polo no final da feira, que é o mercado público. O que a gente precisa fazer é que o turista que vem no centro gravitacional tenha interesse de ir para o outro polo por dentro desse miolo, dessa feira, desse comércio. Se a gente fizer ele se interessar por ir caminhando, esse comércio não tem como perder. Esse comércio do miolo não tem como perder. E aí tem que ter as estratégias para tornar esse miolo interessante, porque o turista não vai olhar só para aquele amontoado de barraca e dizer, eu quero ir por lá. Não. Poucos são os que vão se interessar por isso. E a gente sabe que, essencialmente, as feiras livres despertam interesse turístico em qualquer cidade que as tenha, né? Que tenha já um outro incremento turístico. Em Santa Cruz não vai ser diferente se acontecer o incremento turístico dessa feira. Os pontos importantes para que o turista tenha interesse nesse miolo, a primeira coisa é, sem dúvida, a organização do espaço urbano e mobilidade, que o turista vai se sentir confortável de caminhar e de ir, e também o embelezamento daquela área. São dois pontos primordiais. Dentro da organização, Nogueira tocou num ponto importante, um shopping a céu aberto, e assim como qualquer shopping, é interessantíssimo se passar por uma setorização. Se a gente conseguir ordenar de modo que tal setor, por exemplo, um setor ali vai ser o setor de alimentos, aqui é o setor de vestuário, aqui vai ser um setor de utensílios, e por que não aqui um setor de artesanatos e comidas regionais? Eu já estava imaginando aqui, já divagando nas ideias, se a gente conseguir setorizar e, além disso, colocar esses setores de interesse turístico como alimentos regionais e artesanato próximos aos polos turísticos, que são a Igreja Matriz e o mercado, isso vai despertar o interesse primeiro do turista, que já dentro da feira, a feira se encaminha de fazer o resto. Então, assim, é mobilidade, embelezamento e setorização. Eu não acho como isso pode dar errado. É um caminho, né? É um caminho. E aí, projetos, só sentando para estudar, e podem ser muitos. É um dos pontos também que interfere diretamente nessa conversa da gente, é a questão do plano diretor. O plano diretor hoje do município é de 2006, foi feito na época da gestão de Tomba. E assim, a cidade cresceu, evoluiu, e a legislação a gente não conseguiu acompanhar. Então é um dos pontos que pode ajudar e muito, né, no desenvolvimento tanto da Doutor Pedro Medeiros como da cidade no entorno dela. É verdade. E isso é uma coisa, apesar de não estar especificado no nosso plano de governo, porque são tantas coisas, tantas questões que a gente não consegue, para não deixar um plano inchado, né? Sim. Mas a revisão do plano diretor é uma das nossas prioridades. Eu não tenho dúvida que é para ontem essa necessidade da gente, assumindo a gestão, já começar a trabalhar essa revisão do plano diretor para modernizá-lo, para favorecer, para incentivar a questão de investimento, para regrar, né? E uma série de coisas que ele está já obsoleto, já, né, há tanto tempo que foi feito, era uma outra realidade, a cidade. É verdade, é verdade. Ele foi feito numa época que o santuário nem existia ainda, né? E aí a cidade teve essa explosão, então é realmente uma necessidade urgente da gente fazer
essa revisão do plano diretor. Até para quem né? vai investir, ele quer ter essa segurança na legislação. Jurídica, isso, Porque se ele não sabe qual é a regra, É verdade. eu mesmo, claro que era outro momento da cidade, quantas vezes eu tive que fazer projetos que eu não tinha segurança quanto à própria legislação da cidade, que existia, mas a gente estava tendo dificuldades, a cidade como um todo estava tendo dificuldades de implementar, Sim, pela dificuldade mesmo social daquilo, né? Então, às vezes a gente sabia fazer o projeto, mas não sabia se podia ou que não podia, ou a gente fazia dentro da legislação, mas nem todo mundo queria seguir. É muito complicado trabalhar com inúmeras cabeças opinando, né? Até para no plano diretor, a mesma direcionar os investimentos na área turística, um incentivo de isenção de impostos, de tributo, de alguma Isso. coisa, no plano diretor a gente consegue direcionar. Né? E a cidade, a estrutura, as construções estão mudando. Hoje você só fazia em Santa Cruz uma casa térrea. Hoje você não quer mais fazer no centro da cidade pela valorização dos terrenos, que não tem mais terreno também, né? O pessoal está fazendo aí, começando a crescer na vertical. Vários e vários prédios estão se instalando lá e precisa dessa atualização cada vez mais do plano diretor para que ajude também a dar segurança aos arquitetos, aos engenheiros para fazer os projetos. E voltando também Investidores, aqui para exato. um ponto que Debert falou, que os centros urbanos, né, para não deixar morrer, é uma área já com toda a infraestrutura, né? O plano diretor também ajuda nisso, já tem rede de esgoto, Isso. abastecimento de água. As avenidas são largas, São não vias dá para largas. trabalhar. Então, é verdade. E assim, essa valorização imobiliária em Santa Cruz é uma coisa interessante, né? Eu digo que Santa Cruz, a gente tem que ter a visão. Quando a gente compara Santa Cruz com cidades com o mesmo número de habitantes e você faz a comparação dessa vivacidade, Santa Cruz tem um comportamento de uma cidade grande. A gente tem que comparar Santa Cruz não mais como uma cidade pequena do interior, não. Santa Cruz hoje tem uma movimentação, tem um desenvolvimento, tem um avanço que é característico das cidades maiores. já apresenta os desafios e problemas. Isso, e aí, exatamente, quando você tem esse desenvolvimento, obviamente que os problemas crescem junto, Claro. né? Então, é preciso que o gestor, que a gestão entenda isso e tenha essa visão e a responsabilidade de encarar esses problemas, porque a solução desses problemas são grandes desafios, porque envolve muitas vezes mexer com a comodidade de alguém, né? Mudar o comportamento de alguém, mas é preciso que a gente faça esse trabalho até educativo das pessoas entenderem que é preciso que a gente trabalhe hoje para não ter mais problemas no futuro. E algo né? que você falou logo no início nesse nosso papo, que eu acho importantíssimo, é esse empoderamento que as pessoas precisam entender, se apossar da sua cidade e não pensar pequeno. Isso. A gente só vai crescer se a gente pensar como grande. Então, a questão do empoderamento, tomar posse do que é seu, como ele é, e ele já se apresenta com os grandes desafios que a cidade, né, passa. Se a gente não... Às vezes até fazendo projetos para alguns clientes, a gente quer trazer uma ideia nova. Ah, mas isso aqui para Santa Cruz não dá certo, não sei o que. Não dá certo hoje, só que a gente sabe que a necessidade ela é criada. Você cria necessidade. E é rápido, rápido. também. Essa mudança é rápida. Então, se a gente hoje. entender o processo que Santa Cruz vem passando, desde a implementação da atividade turística, industrial, que, claro, é o início, é um fomento, mas que já tem seus resultados e não tem volta, como você disse. As pessoas da cidade precisam se empoderar dessa característica da cidade. Assim como aconteceu com pequenos centros que eram vilas, como Pipa, por exemplo. Isso. Que todas as pessoas, você vai em Pipa, você sente esse empoderamento em todas as pessoas que moram e trabalham na cidade. Isso. Eles entendem qual é a vocação do lugar, que é desse tamanho. E vou dizer mais, que está morrendo no sentido de que está perdendo público para São Miguel, porque já não tem mais infraestrutura. Cresceu, as ruínas são estreitas, a rua principal desordenada, ninguém passa com carro, com gente, às vezes até difícil. Pipa já não está sendo mais o destino turístico que foi há um tempo atrás. Já teve o seu boom e agora já está bem menor. É preciso que a gente tenha isso em mente. É nossa, a gente tem orgulho dela, mas está perdendo campo para São Miguel do Gostoso. Então, se não tomar um cuidado prévio, acontece a mesma coisa com
qualquer centro. Debert, interessante. E a gente pensando exatamente nisso, né? No nosso plano de governo, nós também vamos implementar a educação turística na grade curricular da rede Interessante. municipal. Porque a melhor forma de você fortalecer uma ideia, né, para que ela se perpetue é com as Na crianças, base, né, na base, Interessante. né? Então, nós vamos implementar isso na rede municipal de ensino, para que o futuro cidadão ele já cresça com esse empoderamento, com esse entendimento de que nós somos, sim, um destino turístico importante. Nós somos o maior destino turístico religioso do Rio Grande do Norte e talvez hoje do Nordeste, né? Nós temos apenas 14 anos da inauguração do santuário, né? Em termos de Mas crescimento você é o maior, assim, né? Em termos de porcentagem de Exatamente. crescimento. Quando você compara com outros destinos turísticos, você vê que, apesar desses problemas que estamos debatendo, eu ainda avalio que Santa Cruz é uma das cidades que está mais bem preparada em termos de infraestrutura para receber o turista. Porque a gente visita algumas cidades de destino turístico religioso, em especial, que você só tem o equipamento religioso. A cidade não oferece mais nada. Em hospedagem, em alimentação, em atrativos turísticos, em beleza, em limpeza urbana, né? Então, a gente precisa entender que a gente precisa avançar cada vez mais. E isso tem que ser feito uma conexão do poder público com a iniciativa privada, né? Eu penso mais que o poder público ele tem esse poder de fomentar. Bom, não é que ele tem, às vezes o lugar tem a característica natural. Sim. Não acontece devido ao poder público. No caso de Santa Cruz, especificamente, foi um fomento do poder público. Só que ele não vai poder fomentar todas as atividades, né? Acho que a atividade privada é a que mais pode fazer, com certeza vai fazer crescer. Se as pessoas entenderem o quanto elas podem ajudar e se beneficiarem disso, elas podem pegar esse fomento do poder público, que foi já dado o primeiro passo e continua sendo dado, e seguir, crescer. Isso. Lugares, eu estava tocando em cidades que têm potencial turístico. No caso, para pegar uma cidade muito próxima da gente, que tem um tamanho bem menor do que Santa Cruz, mas para tocar nesse tema de mentalidade das pessoas. A Serra de São Bento, próximo a gente, Sim. Já tem um incremento turístico. Sim. E um desenvolvimento do setor privado lá infinitamente maior do que o de Santa Cruz. Eu estou falando no sentido de pensamento do investidor privado. Eu mesmo estou fazendo lá, a gente fez projeto lá de hotel fazenda para a região, e a quantidade de empreendimentos que tem lá, de casas, de segunda casa, segunda residência, de campo, é enorme, de condomínios, é enorme, é muito maior do que a de Santa Cruz. E é uma cidade muito menor, que ele só tem uma questão lá, que é o clima. Ele foi naturalmente, não foi fomento de poder público, Sim. nem nada. Então, eles tiveram a sorte de ter um clima ameno, e isso direcionou. Mas a cidade muito menor, e é impressionante como, andando pela cidade, conhecendo as pessoas lá, que já residem lá há muito tempo, todos eles já têm na cabeça qual é o potencial da cidade. Então, cada um no seu trabalho, já, da sua forma, já direciona para o que vai ser Serra de São Bento daqui a pouco tempo. E Santa Cruz, se a gente tivesse entendimento, por isso que eu achei importantíssimo essa ideia de trabalhar na base com esse fomento, que já era para a gente estar adquirindo de maneira espontânea, já está na nossa cara o que vai acontecer com Santa Cruz. É só a gente querer, né, incrementar isso de maneira privada, investir de maneira privada. Essa questão de Serra de São Bento me trouxe um novo olhar sobre o interior, o turismo nas cidades pequenas e no interior. Como uma cidade que, em termos de estrutura, não tem nada, está se tornando um destino extremamente valorizado aqui no estado. Santa Cruz já tem um pontapé inicial grande, diga-se de passagem, e a gente precisa tomar posse dessa... Você tocou num ponto, eu sempre digo, meu Deus, o meu sonho é que alguém desperte para fazer um hotel fazenda em Santa Cruz, porque a gente tem uma área rural tão grande, tão agradável, que um hotel fazenda é a forma de você fixar o turista mais na cidade, né?
E aí... Uma das, né? Uma das. E aí, Debert, a gente também, no nosso plano de governo, nós temos a proposta de uma feira de oportunidade de negócios, né? Que qual é a nossa ideia? Em parceria com o Sebrae, a gente fazer uma pesquisa de oportunidades de negócios, de nichos que ainda existem na cidade, né? De atrativos turísticos que podem ser criados. E turismo é isso, né? Eu estava dizendo, eu fui a Bananeiras um final de semana e o passeio, lá você faz um passeio num jipão que você vai ver paisagens de pedras, né? Você paga por aquilo. Não. Quando você espreme, é lindo, você faz bonitas fotos, mas é aquilo e vende. E você tem dificuldade de conseguir vaga para fazer o passeio, né? Então, esse despertar, essa criatividade, a gente está querendo fomentar através dessa feira de negócios, já trazendo junto os órgãos financiadores, Caixa Econômica, Banco do Nordeste, Banco do Brasil, para o micro e pequeno empreendedor ir despertando para isso, né? E entendendo que aquilo é um investimento que pode prosperar, que tem espaço na nossa cidade. Então, eu sempre coloco, porque às vezes as pessoas cobram assim em algumas falas. Olha, porque a prefeitura não tem lazer, precisa ter um show. Eu digo, gente, a gente precisa entender qual o papel do poder público. O poder público tem que fomentar esse turismo com a divulgação, com a participação de feiras, trazendo um fan-tour para a cidade de agentes de viagem para que possa levar o turista que chega a Natal querer conhecer o nosso destino, trabalhar essa infraestrutura que a gente está discutindo aqui para que a cidade seja agradável para o morador, mas também para o visitante, né? Então, esse é o papel do poder público, né? Os atrativos da cidade, eles têm que partir da iniciativa privada. Como você bem colocou, o grande chamariz já foi feito pelo poder público, que foi o Santuário de Santa Rita de Cássia, que está sendo agora com a chegada do teleférico, né? Mas esses pequenos atrativos, como, por exemplo, hoje a gente tem o Museu Rural, que eu tive esse final de semana lá e fiquei muito feliz, porque avançou muito da época que eu era prefeita. Professora Cleudia, um beijo para a senhora, viu? Sou sua fã, pela determinação dela de manter aquilo ali, que é um atrativo. O Memorial de Santa Rita, né? Que faz uma imersão ali na vida de Santa Rita, onde ela morou, em Cássia, que também foi uma coragem de Adriano Maria José de fazer um investimento, mas que tem crescido a cada dia a sua visitação. Então, eu acho que a gente precisa mais e mais de pessoas que despertem para isso. Né? Uma atividade não vai ser concorrente da outra, pelo Sim, contrário. com certeza. Pelo contrário. Né? Se Com todo certeza. mundo for junto, a cidade cresce junto. Só tem... É verdade. Muito bem. Nosso papo aqui foi muito interessante, porque a gente partiu das questões de infraestrutura e entramos aí por essa atividade econômica, que eu não tenho dúvida de que, se hoje já não é a principal, mas num futuro bem próximo, será a nossa principal atividade econômica, e é preciso que você, investidor, acredite nela, e nós, enquanto gestão, vamos estar aí trabalhando para que essa infraestrutura ela esteja apta não só para você, cidadão santacruzense, que já é acolhedor ao nosso turista, mas também que seja agradável àqueles que vêm nos visitar, com esse grande projeto de urbanização de uma das áreas mais bonitas da nossa cidade. E eu tenho certeza que com esse projeto de urbanização do Pátio da Matriz, da Pedro Medeiros, com a ordenação da nossa feira, vai se tornar
um dos pontos mais bonitos da cidade, de grande visitação do nosso turista, do ordenamento do trânsito, em especial no nosso centro da cidade, com a municipalização do trânsito, com a integração do nosso trânsito ao Sistema Nacional de Trânsito, para que a gente possa planejar, possa educar as pessoas e possa também fiscalizar. Para que a gente possa estar trabalhando tudo isso, trazendo mais desenvolvimento para você, para a nossa cidade, para o futuro da sua família, eu peço o seu voto. Ficamos por aqui com o nosso Pode Falar, Doutora, e até o nosso próximo encontro. Doutora Fernanda agora é 22.